a gente está aí diante de tantos acontecimentos proféticos, mas eu sempre digo, irmãos, que o epicentro da profecia Israel, ele é o início, o meio e o fim de todas as coisas. Deus se manifestou ao mundo através de Israel. A gente vai mandar em todos os grupos após a live. Olha só, Deus se manifestou ao mundo através de Israel. Jesus nasceu em Belém de Judá, em Israel. Foi crucificado no Gólgota, em Israel. Foi assunto ao céu no Monte das Oliveiras, em Israel. A igreja que nós fazemos parte foi inaugurada no cenáculo em Jerusalém, em Israel, e Jesus vai governar o mundo por 1000 anos de dentro de Jerusalém, em Israel. Então, o epicentro da profecia se chama Israel. Israel. E a gente está vendo, irmãos, muitos acontecimentos em torno da nação de Israel. E Donald Trump ele intimou aí, né, ao Hamas para liberar os reféns até ontem, meio-dia, porque senão ele iria fazer um inferno em Gaza. E aí você vê que ele soltou, né? O Hamas soltou apenas três. Irmão Miros foi o primeiro aí, ele está na fé. O Hamas soltou apenas três pessoas, 3 reféns que estavam presos há mais de 15 dias. Os 3 reféns israelenses foram libertados após 498 dias em cativeiros. Eles foram exibidos em um palco no sul de Gaza, onde foram forçados a fazer discurso em hebraico pedindo ao governo israelense que continuasse com a próxima fase do acordo de cessar-fogo. Durante a cerimônia de libertação, os reféns receberam presentes comemorativos dos seus captores, mascarados, incluído um certificado de libertação e um bordado com um mapa das fronteiras reivindicadas da Palestina. Além disso, Or recebeu uma ampulheta com imagem dos reféns e a sua mãe. A libertação dos reféns faz parte de um acordo que incluiu a libertação de 369 detidos e prisioneiros da segurança palestina, incluindo 36 terroristas, cumprindo penas perpétuas. No entanto, existe o irmão de Hatton, Eitan, que ainda está mantido. A cerimônia da libertação foi marcada por uma forte presença de propaganda do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina, com bandeiras e cartazes exibidos no palco. Um dos cartazes mostrava uma foto do líder assassinado do Hamas, com a legenda: nenhuma migração exceto para Jerusalém. Uma crítica ao apelo do presidente dos Estados Unidos para reassentar os moradores de Gaza. Então,
você vê que eles não libertaram todos. Eles libertaram apenas 3 e ainda existem muitos judeus que estão presos pelo Hamas. E eu vou dizer para vocês, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Então, a gente vê aí claramente que o Hamas e o Irã não estão satisfeitos. Não estão satisfeitos com as políticas de Donald Trump. A gente vê que existe alguma coisa no ar. Irmãos, a gente tem também o enfraquecimento, né? O enfraquecimento do Irã, que é a matéria de capa. Deixa eu mostrar aí para vocês. Olha só. A gente está vivendo um momento em que tudo está levando a alguns acontecimentos históricos e proféticos em torno de Israel. Não, irmã Lúcia Helena, não irei impor. Olha lá, ó, com o apoio dos Estados Unidos, podemos terminar o trabalho contra o Irã, diz Netanyahu. O primeiro-ministro e secretário de Estado americano Marco Rubio realizam coletiva de imprensa hoje. Foi hoje, tá? Dia 16. Israel e os Estados Unidos estão determinados a frustrar as ambições nucleares do Irã e a sua agressão no Oriente Médio, declarou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu nesse domingo durante uma coletiva de imprensa, após uma reunião com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. E aí, ó, falando após uma reunião com Rubio em Jerusalém, Netanyahu afirmou que eles tiveram uma discussão muito produtiva sobre uma série de questões, nenhuma mais importante do que o Irã. Israel e a América estão lado a lado no combate à ameaça do Irã, exclamou ele. Concordamos que os aitolás não devem ter armas nucleares e também concordamos que a agressão do país na região deve ser revertida. Rubio disse por trás de cada grupo terrorista, por trás de cada ato de violência, por trás de cada atividade desestabilizadora, por trás de tudo que ameaça a paz e a estabilidade para milhões de pessoas que chamam esta região de lar, está o Irã. Netanyahu disse que Israel desferiu um golpe poderoso no Irã nos últimos 16 meses, desde o início da guerra em Gaza contra o Hamas, e expressou que, com o apoio de Trump, não tenho dúvidas de que podemos e terminaremos o trabalho. Irmãos, eu tenho um vídeo aqui que diz, né, só para você ter ideia, né? Tem um vídeo aqui mostrando que os Estados Unidos, antes de eu mostrar, eu vou ler aqui, ó. O Irã, sua destruição depende de sua decisão. Ou os Estados Unidos são autorizados a inspecionar os reatores nucleares, ou Israel vai atacar. E a IDF recebeu 1.800 bombas pesadas MK-84 no porto
que foram enviados pelo presidente dos Estados Unidos. O ministro de Defesa de Israel disse um ativo significativo para a Força Aérea e a IDF. Obrigado ao presidente Trump e à administração americana por sua posição firme ao lado do Estado de Israel. As munições foram transportadas para a base da Força Aérea. Olha só, irmãos, até o momento, mais de 76 mil toneladas de equipamentos militares chegaram a Israel em 678 voos e 129 embarcações. Este é o maior frete aéreo e marítimo da história do Estado de Israel. Olha só, irmãos, 70, olha a quantidade de bomba que os Estados Unidos enviaram para Israel. Foram 76 mil toneladas de equipamento militar. Eles utilizaram 678 voos e 1.129 embarcações. Este é o maior frete aéreo e marítimo da história do Estado de Israel. É muita coisa, irmãos. É muita coisa. Não é muita coisa? É muito armamento. Eu estou abrindo o vídeo aqui, mas já vai abrir. Que mostra a chegada. Então, o que isso significa? Significa que os Estados Unidos estão armando Israel até os dentes. E que muitas coisas podem ocorrer nos próximos dias. E qual foi a questão da visita do Rubio lá em Israel? Eles querem visitar os reatores nucleares do Irã e querem impedir de o Irã ter bombas atômicas. E se o Irã não permitir a visita de inspeção americana, isso significa que Israel vai ter carta branca para atacar o Irã. E veja que o Irã está enfraquecido. Quem nos acompanha aqui, por que o Irã está enfraquecido? Porque o Hamas está enfraquecido, o Irã está enfraquecido porque o Hezbollah está enfraquecido, porque os Houthis estão enfraquecidos. E você vê claramente que o Irã vai ser enfraquecido para que o Irã vai ser enfraquecido por quê? Porque a Arábia Saudita vai assumir o protagonismo do Oriente Médio. É muito forte, irmãos. E aí vocês vão ver, diante dos olhos de vocês, por esses dias, algo relacionado ao Templo de Salomão se manifestar. Vocês têm noção que tudo isso que nós estamos vivendo, vivenciando, olhando, é o que está escrito na palavra de Deus? E é para glorificar, igual a irmã Ana Carolina
igual o irmão Felipe Luz da Silva, é para glorificar de pé. É para glorificar de pé. E veja que nós estamos vendo aí que, pelo posicionamento do Irã, irmãos, pelo posicionamento do Irã, o Hamas fez um teatro ontem, liberando os... Olha lá, ó. Hamas envia junto aos reféns libertados com ameaça a Israel. O tempo está esgotando. Durante a libertação dos reféns, esse sábado, o grupo terrorista entregou a Yar Ornon, um dos 3 israelenses libertados, uma ampulheta com a foto do refém ainda cativo no enclave palestino. E a mensagem em hebraico: o tempo está esgotando. O gesto foi interpretado como uma ameaça direta a Israel e a mãe de Zangalker, que, segundo informações da mídia internacional, se tornou uma das principais vozes na campanha pela libertação dos sequestradores. Or, de 46 anos, foi sequestrado em 7 de outubro, juntamente com dezenas de outros israelenses, durante o ataque brutal do Hamas. A libertação dos reféns ocorrida no sábado inclui diversos elementos de propaganda com bandeiras do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina, além de cartazes com mensagens direcionadas a Israel. Irmãos, se ele se levantar, eu estou tentando abrir um vídeo aqui para mostrar para vocês. Se ele se levantar com o apoio que Israel tem dos Estados Unidos agora. Ó, isso aqui eu não estou confirmando, tá? Mas segundo o que está se passando, são os armamentos que os Estados Unidos estão mandando. Olha aí. Eles estão afirmando que isso daqui é o armamento que os Estados Unidos estão mandando para dentro de Israel, para preparar Israel para contra-atacar o Irã, qualquer inimigo contra-ataque. Você tem noção se tudo isso é arma e bomba que eles estão enviando para preparar Israel? Se o Hamas, o Irã, o Hezbollah, os outros se levantar. E agora, veja, você vê a reunião, é muito importante vocês entenderem isso, irmãos. A reunião do Zelensky, da Rússia com a Ucrânia, vai ser na Arábia Saudita. E é a Arábia Saudita que vai intermediar essa visita, essa inspeção às usinas nucleares do Irã pelos Estados Unidos. É muito forte, irmãos. É muito forte.
E por que tudo isso é muito forte? Porque nós estamos vendo diante dos nossos olhos o caminho da falsa paz sendo estabelecido. Veja, essa semana, irmãos, o presidente da Jordânia, né? É isso, irmão Miss, presidente da Jordânia, que intitulou o Donald Trump como Cavaleiro do Cavalo Branco, sobre o único que pode trazer paz e segurança para o Oriente Médio. Esta semana, Donald Trump falou com Vladimir Putin e eles deram início ao acordo de paz. Olha só, irmãos, olha só. E o acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia vai ser feito dentro do Emirados Árabes. O rei da Jordânia falou que Trump é o único que pode trazer estabilidade ao Oriente Médio. Veja que em menos de 10 dias, Trump falou que vai tomar gás, que vai transformar gás em algo turístico, que é a ideia de Jared Kushner. Ainda ele avisou que só Jared Kushner teria condições de fazer isso. Vocês estão entendendo a quantidade de acontecimentos que estão relacionados à falsa paz? É muita coisa, irmãos, que está relacionada à falsa paz. E tudo isso é um cumprimento da palavra de Deus como ela é. É por isso que eu amo a Bíblia, irmãos. Né? E é a questão da maior fonte de conhecimento, de estrutura